tema é: não existe masculinidade tóxica. Meu nome é Janaína Reis, tenho 38 anos, sou analista de sistemas e apresentadora. Falar de masculinidade tóxica, falar que não existe, vamos de contrapontos, tá? O maior número de feminicídios está acontecendo é principalmente em 2025. O maior número de abusos, agressões, 2025. Como que dizer que não existe? Biblicamente falando, a mulher tem que ser submissa ao homem. Só que a gente está falando disso há muitos anos atrás. Hoje em dia a mulher trabalha, ela estuda, cuida da casa, cuida do filho, ela é amiga, ela tem que ser companheira. E ela, além disso tudo, acontece dentro de casa que muitos homens não reconhecem o valor da mulher. Eu falo isso porque eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, e assim, não passo por isso, graças a Deus, mas já passei por relacionamentos altamente tóxicos. Da pessoa chegar pra mim e falar assim: você não é nada. Quem você pensa que você é? E não é bem assim. Nós temos o nosso valor mediante a tudo que a gente faz na nossa vida. Então, assim, não estou generalizando que todos os homens são tóxicos. Não é isso. Mas você é casado? Você fala com a sua mulher todo dia: bom dia, eu te amo, independente de religião, cuida dela? Sim. Agora, quantos não fazem isso? Veja bem, não estou negando que existem homens que não façam isso. Mas o que eu estou dizendo é que os que não fazem é porque não exercem a sua masculinidade. A masculinidade é proteção, provisão, liderança. A senhora se referiu às Escrituras em relação à questão da submissão. Sim. Isso está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 1 ao 6, trata desse tema. Sim. Submissão em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, é upotasso. Essa relação da mulher em relação ao homem de submissão nas Escrituras é a mesma relação de Jesus em relação ao Pai. Quando diz que o filho se submete ao Pai, o nome é upotasso. Portanto, nas Escrituras não há, na relação de submissão, nenhuma possibilidade de dizer que a mulher é inferior, porque Jesus não é inferior ao Pai. Não, foi isso que eu disse. Não, eu estou dizendo que não há, como muitos interpretam em submissão, como algo sendo ruim a mulher. Não é ruim a mulher. Aliás, na carta aos Efésios, o apóstolo diz que o marido tem de se relacionar com a mulher como Cristo se relacionou com a igreja, ou seja, sendo capaz de morrer por ela. O que está acontecendo com a mulher hoje é falta de masculinidade nos homens. Os homens têm que ter proteção, provisão, liderança nos melhores interesses da sua mulher e da sua família. O que eu tenho visto com muita preocupação, professora, é uma deturpação do conceito de masculinidade, tendo homens bastante frágeis que não ocupam seu lugar e deixam as mulheres passarem por situações que a senhora falou. A senhora é uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa, pelo que eu entendi. 4 filhos? Sim, 4 filhos. Isso, para mim, é uma história maravilhosa, porque nós vemos hoje mulheres que às vezes nem são mães, porque acham que vão preencher esse espaço de outra forma. Então, a masculinidade não é o que se diz. Excesso de masculinidade é algo bom. Um homem que bate numa mulher, um homem que maltrata a mulher é um criminoso. Concordo. Criminoso. Isso não é excesso de masculinidade. Então, mas a abordagem do tema seria como que um homem deve se comportar mediante a sociedade sobre o seu casamento ou sobre o que ele faz. Porque quando a gente fala em masculinidade tóxica, a gente está referindo ao comportamento do homem, assim, que é o agressor, que é o abusivo, e o narcisista, que acontece muito. Quando você menciona a questão da mulher, que é... Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, a mulher ela não quer ter filho porque ela quer jogar responsabilidade e sentimento em cima de alguém. Isso é outra coisa. Porque isso, na verdade, é uma carência que a mulher tem, algumas mulheres que precisam, sim, fazer terapia, precisam, sim, se cuidar, e ela acabam exercendo a culpa dela de não ter algo sobre alguém. Isso não tem nada a ver com questão de masculinidade, isso não tem nada a ver com filhos. Não tem algo, que desculpa, eu não entendi. Não ter algo... Não ter algo sobre alguém. Sobre alguém. Sim. Então é bem diferente. Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que têm independência emocional, que isso tem que ser tratado. A independência emocional, ela não vem de agora. É uma coisa que vem lá atrás. É um bloqueio emocional que a pessoa tem. Seja familiar, seja na construção do seu ambiente. Até, por exemplo, ambiente tóxico que você cresce. Isso. Tem famílias que não aceitam, como foi o debate anterior, sobre quem você é. Então fica aquela coisa do certo ou errado. O que é certo para você? Pode ser errado para mim. Agora, veja bem que interessante. Parece que nós temos uma visão semelhante sobre como um homem deve se comportar. Então, a questão que há aqui, e isso que eu trago, é se nós chamarmos isso, o comportamento desviante, errado do homem, de masculinidade tóxica, nós estamos dizendo para o homem que ele deve
ter uma postura de menos masculinidade. E, portanto, se o excesso de masculinidade é tóxico, o homem deixa de ser másculo no sentido de deixa de proteger, deixa de liderar, deixa de prover. Eu tenho certeza que a senhora com 4 filhos não poderia exercer uma profissão naquele momento, com o tempo livre que teria, exercendo a maravilha da atribuição que é a maternidade. Então é muito importante ter um homem que não entenda que excesso de masculinidade é errado. Eu repito, professora, não estou dizendo que o homem deve bater numa mulher. Isso é crime, é perversidade, deve ser preso. O homem deve cuidar da mulher. O homem deve ser capaz de morrer por sua esposa. Morrer por sua esposa. Olha, eu concordo quando você fala que o homem tem que saber prover. Eu concordo que ele tem questão de ser homem, mas isso não tira a masculinidade do homem. Homem isso ser é, homem. isso então, é masculinidade. o que acontece hoje em dia? Não, isso não é ser homem. Isso é ser um ser humano que tem consciência e que tem relacionamento com alguém. Então eu tenho que prover para quem está do meu lado, eu tenho que estar bem com quem está do meu lado. Quando a gente fala em masculinidade, aí eu como mulher, não vou falar como homem, vou falar como mulher. Eu procuro uma pessoa que seja a pessoa que vai me dar um porto seguro, é a pessoa que vai me dar segurança. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de crescimento, eu não falo de filhos. Isso mesmo. Tá? Segurança. Então, mas isso não quer dizer que o homem tem que deixar de ser homem. O homem tem que ser homem. Isso mesmo. Porque hoje em dia Isso. as pessoas talvez entendam O homem tem que ser homem. Pela forma que colocam, algumas mulheres não aceitam que o homem tenha o seu comportamento, por exemplo, de abrir uma porta, de pagar uma conta, o que for. Isso vai de criação de cada um. O meu pensamento se você questiona a questão da masculinidade como tóxica, aí você está girando um outro contexto. Não, Toda mulher quer um homem de verdade do lado, assim como todo homem quer uma mulher de verdade do lado. Eu não poderia dizer de forma mais bela o que a senhora está dizendo. O homem tem que ser homem. Mas Toda mulher não é questão de homem ser homem. Eu repeti o que a senhora disse. O homem tem que ser homem. Toda mulher tem um homem ao seu lado. Excesso de masculinidade é excesso de proteção. Não é um homem batendo numa mulher. O homem que tem excesso de masculinidade protege a mulher, provê a mulher, lidera nos melhores interesses da sua esposa e da família. Quando nós chamamos masculinidade tóxica, eu não estou negando a existência de que inadequadamente estão dizendo que isso se refere a atos inadequados. Atos inadequados existem, mas não são masculinidade. E por terem usado inadequadamente a linguagem, se está atacando o conceito genuíno que está em falta. Nós temos hoje homens frágeis, homens que não protegem as mulheres, homens que, numa situação difícil, num casamento, tem homens que colocam a mulher para resolver e ele fica resguardado. Isso não é masculinidade. Ele precisa, esse homem, de excesso de masculinidade para colocar as coisas no trilho. Então a gente não vai chegar num consenso, porque o senhor entende que masculinidade é uma coisa que eu não entendo enquanto masculinidade, e tudo bem. Mas, por exemplo, quando você diz sobre excesso de masculinidade, isso é um fator científico, é um fato científico de que homens com níveis de testosterona acima da média são homens que ficam mais ignorantes, são homens que ficam mais burros, são homens que não conseguem lidar com as emoções, são homens frágeis, inclusive. Eu acho que não. Não, isso é um fato científico. Isso é um fato científico. Não é. Isso é um fato científico. Testosterona. Não, isso é um fato científico. Homens que possuem níveis de testosterona acima da média ficam ignorantes. E aí eu vou entrar numa questão enquanto homem. Não, porque esse discurso é um discurso inclusive estrutural. Não é um dado falso, é um fato científico. Falso, vamos lá, vamos trazer a questão. Tá faltando testosterona. Então, mas aí é um discurso muito raso, porque essa testosterona faz com que muitos homens se sintam à vontade para entender corpos femininos e corpos de crianças como vítimas suas. Por exemplo, esse exercício, faz com que a família. Não, mas aí o senhor está indo em contraponto. O senhor está indo em contraponto a dados científicos que mostram que níveis de testosterona acima da média normal, da média ideal para um homem, o tornam burro, o tornam ignorante, o tornam agressivo. Não, isso é um fato, mas enfim. Não é verdade. É um fato, mas enfim. O excesso de testosterona faz com que o homem proteja a sua família, lidere, decida. Mas aí o senhor fica nessa. Que o homem proveja segurança, traga segurança, proteção, mas isso não tem a ver sobre testosterona. Vamos lá. Existem homens, vamos lá, existem homens que têm níveis altíssimos de testosterona e esses homens deturpam o exercício da sua masculinidade a partir do momento que violentam. Por exemplo, eu sou um homem. Não é por excesso de testosterona. Por exemplo, eu sou um homem. E mesmo assim, isso não impediu de eu ser violentado. Eu fui estuprado quando criança por outro homem. Um homem viril,
aos olhos masculinos. Um homem com altos níveis de testosterona. Um homem que exercia, portanto, um tipo de masculinidade. Um tipo tóxico de masculinidade. Era um criminoso. Uma pessoa perversa. Um criminoso que pode exercer um tipo de masculinidade anomálica. Um tipo de masculinidade tóxica. Esse é o meu conceito. Mulheres que são agredidas são justamente agredidas por homens com altos níveis de testosterona. Esses homens com baixo nível de testosterona não agridem essas mulheres. Um homem gay com baixo nível de testosterona, esse homem, ele exerce uma masculinidade que, para mim, é muito, muito melhor do que uma masculinidade de um homem com altos níveis de testosterona e agride mulheres, agride crianças. Portanto, nível de testosterona não tem a ver sobre o bom exercício da masculinidade. A masculinidade tóxica é justamente fazer um uso inadequado da masculinidade. Certo. Esse é o meu ponto. Não, é um ponto importante. Eu discordo da questão da testosterona. Sinto muito pelo que aconteceu com o senhor, mas do meu modo de ver, uma pessoa que faz uma ação dessa é um criminoso, é para estar na cadeia. Sim. É uma pessoa terrível. Eu só apenas discordo que isso não é exercício da masculinidade. O exercício da masculinidade é proteção da família, é liderança, é provisão. Agora, e complemento, quando nós chamamos uma atividade tão perversa como esta de masculinidade, nós corremos o risco de considerar a masculinidade como algo ruim e teremos, por consequência, homens extremamente frágeis que não vão proteger suas famílias. Eu acho que há um ponto de interseção que nós estamos dizendo. Eu estou apenas dizendo que o elemento linguístico é relevante. O senhor quer falar alguma coisa nos últimos segundos? Não, eu só acho que ficou claro que o senhor assimila masculinidade com nível de testosterona, o que eu acho um tremendo equívoco. Foi o senhor que trouxe essa questão de testosterona, eu nem falei. Muito obrigado, viu? Professor, muito obrigado, viu? Deus o abençoe, viu? Quer vir, né? Ele pediu para vir. Então, eu vou falar que existe sim uma verdade absoluta, porque a gente... Você estava falando há um tempo atrás que cristão não pode ser comunista, certo? Eu sou cristão, eu sou comunista, e a verdade é o seguinte, a gente vê lá Atos dos Apóstolos, vê, por exemplo, Mateus 25, até comentei com o senhor aqui nos bastidores, né? E... Então existe cristão comunista. Ali tem a moral do cristão, Mateus 25, quem quiser, tá ali. Falou de moral de cristão, é ali. Se o cristão não segue aquilo, ele não é cristão. E é isso. O senhor falou que não pode ser cristão e comunista. E já eu trago uma verdade que é uma só. Se você é cristão e você é contra o comunismo, você é contra o que os comunistas defendem, você não é cristão porra nenhuma. É isso que você é, entendeu? Pronto. É isso. Se você falou, que você é cristão e comunista, você não sabe o que é comunista, não sabe o que é cristianismo, ou você não sabe o que é os dois. Eu digo o seguinte, o senhor não sabe o que é ser cristão. Se o senhor soubesse o que é ser cristão, o senhor ia estar aqui e falar, legal, eu gosto que esses comunistas estão lutando para defender, eu defendo a mesma coisa, porque o que não é moral é a gente ficar morando na rua, gente não ter o que comer, gente que não tem casa, gente criança passando fome, é isso. Isso aí é verdade só para o senhor ou para mim? Essa é uma verdade para todo mundo. Então não existe verdade relativa. Existe. Não, por exemplo, o senhor trouxe aí umas verdades aí, que é umas verdades que só o senhor acredita. Não. Que só um monte de outras pessoas acreditam. Mas o fato da pessoa não é a verdade. O fato da pessoa crer em algo não torna algo verdadeiro. Então no fato da pessoa crer em algo, o senhor tem a ideia de pensar da forma que o senhor quiser. Nós estamos juntos. Então, agora o fato... A verdade é que se o senhor não é o que o senhor é contra o comunismo, o senhor é um trouxa. O senhor não é cristão. Não, fique bem tranquilo. O senhor pode achar a forma que o senhor quiser. Eu não tenho o menor tipo de problema quanto a isso. Eu sou a favor da liberdade, sou a favor da democracia. O senhor pode achar o que o senhor quiser. A verdade absoluta é que todo cara que é moralista demais gosta de dar o rabinho. É isso, tchau. O senhor não pode julgar os outros pelo senhor. Eu digo assim, essa postura aí destoou de todo o nosso bate-papo até aqui. Acho que se a gente for para esse lado, vai ter uma... de todas as pessoas que eu vi, eram pessoas capazes de debater com profundidade, equilíbrio, respeito mútuo. Eu acho muito importante que nós mantenhamos essa postura. Não é? Então, o senhor, eu peço que reflita para futuras situações na sua própria vida, não só aqui, porque esse tipo de postura pode prejudicá-lo. Vejo que o senhor é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem opiniões. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de dialogar, de conviver, de sermos tolerantes. Só um pedido que eu faço a vocês, tá bom? O segundo tema é: a ideologia de gênero é uma perversidade contra o ser humano. Só tem um, né, no caso?
Vai ficar mais fácil aí, né? Chamar a pessoa, né? Você. Meu nome é Gustavo Sábio, tenho 26 anos e sou advogado. Conheço sua obra, inclusive a luta pela verdade, né? Se não me... Meu livro mais recente. Isso, exatamente. Na verdade, eu acho que esse discurso é uma perversidade contra as pessoas que se identificam com um gênero oposto àquele que elas nascem, né? Fazendo até alusão ao Pirula, que muitas pessoas conhecem, é um biólogo bastante... que tem uma relevância aí na divulgação científica. Tem um vídeo dele que ele fala sobre o gene gay, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa homossexual, eu sempre fui uma pessoa homossexual. Desde a minha puberdade, eu sempre me atraí por homens. Tentei muitas vezes me atrair por mulheres, tive relações sexuais com mulheres, não me senti satisfeito. E quando eu realmente me descobri gay, foi uma abertura muito grande para mim, tanto intelectualmente quanto na própria identidade minha, né? Eu sou homem, sou cis e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, do mesmo modo que existem as pessoas intersexo, que são as pessoas que antigamente eram tratadas como hermafroditas, existem pessoas que também têm diversidade de gênero, não só sexo biológico. Uma pessoa intersexo, por exemplo, ela pode nascer com testículo e vagina, ou com pênis e um ovário, ou com um testículo e um ovário, né? E aí vai além do pragmatismo que as pessoas falam de genes, por exemplo, XX e XY. Existe XX, Y, existe XO, por exemplo. Então, esse espectro que existe na identidade sexual biológica também é um reflexo na identidade de gênero. Então, eu acredito que o gênero da pessoa, o jeito que ela se manifesta, desde muito pequeno, muitas vezes, é também um reflexo biológico, não só biológico, também construído socialmente. E dizer que é uma perversidade contra o ser humano, para mim é uma perversidade contra a existência de pessoas que, na verdade, só estão querendo exercer a identidade delas mesmas. Primeiro, muito bem colocado, gostaria de fazer uma distinção muito importante entre o comportamento homossexual e a ideologia de gênero. O comportamento homossexual é um comportamento que está dentro das possibilidades da realidade. A ideologia de gênero propõe algo para a pessoa que é impossível de acontecer. E é impossível de acontecer não é porque eu não queira, não é porque uma pessoa específica não queira, é porque existe um obstáculo chamado realidade. Quando você dá a expectativa para uma pessoa, que é um homem, que ele pode se tornar uma mulher, você está dando a ele uma expectativa de algo que não se realizará. E neste sentido é extremamente perverso. Tanto é assim que tem inúmeras pessoas que se submetem à cirurgia, que é chamada de ressignificação de gênero, que entram em questões de depressão profunda, porque aquilo que é prometido não pode ser entregue. E reitero, vermentizo, sublinho, não pode ser entregue não é porque nós não queiramos, é porque há um impeditivo. Ele vai se encontrar e se entender mais à frente como um homem efeminado, não como uma mulher. Então esse é um grande problema. Só estabeleço, para deixar bastante claro, não tem a ver a questão quanto ao comportamento homossexual. Um homem, dentro do campo das possibilidades da realidade, pode ter relações sexuais com outro homem, mas um homem não pode se transformar em uma mulher, por mais que ele genuinamente ache que é uma mulher. Sim, Deixa eu só dizer só mais uma coisa. Sim. Existe na história intelectual humana um tema que é tratado e todas as sociedades concordam com isso. E sociedades das mais diversas visões de mundo, cristãs, ateístas, islâmicas, budistas. Nós somos a primeira geração na história da humanidade, a primeira geração na história da humanidade a achar que seja lá o que nós chamamos de gênero é o sexo que deve se adequar a isso que chamamos de gênero. Até a nossa geração anterior, todas as sociedades do mundo entendiam que era, na realidade, o gênero, que se chama hoje de gênero, que deveria se adequar ao sexo. Tanto é assim que a história da psiquiatria traz isso como algo para ser tratado, chamado disforia de gênero. Não, tudo bem, mas se o senhor me permite, por exemplo, quando o colonialismo chegou aqui nas terras indígenas, por exemplo, foram encontradas muitas pessoas que eram consideradas com gênero fluido, por exemplo. Existiam indígenas que nasceram homens, biologicamente, mas desempenhavam um papel feminino na sociedade. Nas comunidades aborígenas também, indígenas do norte, da América do Norte, também existem manifestações bastante claras, se me permite. Não, homens efeminados existem. Não, tudo bem, são homens que na verdade desempenham um papel feminino. Existem. Então, exatamente. São homens. Não, claro, eles são homens biologicamente, mas a questão do gênero que era discutida na ideologia de gênero, que também não é um termo que eu concordo, né? Ideologia de gênero, não sei se isso é aplicável, mas o que eu quero dizer é que as mulheres transexuais, por exemplo, ninguém está discutindo o sexo biológico dela, mesmo porque ela pode ser uma pessoa intersexo, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Turner, que
nasce com disfunção, por exemplo, em órgãos sexuais, e a gente se apegar nesse fator biológico para uma construção social. Então, qual que é o problema da gente considerar aquela mulher, aquele homem, né, biologicamente, que quer se identificar com uma mulher, porque a gente não pode respeitar a opinião, entendeu, da pessoa? Porque, sendo bem sincero, eu tô no meio LGBT, entendeu? Eu tenho amigos que, desde muito novo, são homens extremamente afeminados, certo? E eu acredito que eles se descobrem como mulheres mesmo. A própria identidade da pessoa, do jeito que ela se manifesta pro mundo. E aí, beleza, são homens afeminados, mas se a pessoa quer ser tratada como mulher, qual que é o problema disso? A gente não vive numa sociedade democrática, libertária e tudo mais? Então, se aquela pessoa ela quer ser tratada como uma mulher, acho que é total direito dela. E a mesma coisa acontece em sociedades como no Japão, aconteceu isso, existiam mulheres e homens que tinham papéis trocados e eram tratados como mulheres. E só uma última reflexão, por exemplo, na Índia, existe também uma comunidade que eu esqueci o nome, mas são pessoas que são consideradas transgêneros, que são a reencarnação de uma deusa, inclusive. E eu acho que existem até casos, inclusive, de meninos que, quando tinha o desenvolvimento genital muito ínfimo, eles pensavam, vou tratar como mulher, vestiam como mulheres, tratavam como mulheres, brincavam como mulheres, e quando eles desenvolviam a puberdade, eles eram, de fato, homens cisgêneros. Então, eu acho que o gênero, apesar de ter uma carga biológica bastante forte, ele é como o espectro do sexo biológico. Ele pode ter, basicamente, um espectro bastante grande, entendeu? Então, é isso que eu discuto. É uma posição importante, mas eu devo lhes dizer, a grande questão é, nós não podemos afastar a realidade. Uma pessoa pode genuinamente achar que é uma mulher. Um homem pode genuinamente achar que é uma mulher, mas ele não pode afastar a realidade, porque isso é a porta de entrada para movimentos como, por exemplo, dos transespécies, que são pessoas que acharam que nasceram no corpo humano por engano, que são, por exemplo, gatos ou cachorros que nasceram no corpo humano por engano. Isso então, não tem nada a ver. Não, deixa eu só terminar, o senhor não falou? Assim, Deixa eu claro. só terminar, né? Mas é porque deixa eu dar meu argumento, claro, fica à né? vontade. O senhor falou, se nós desconsideramos a realidade, nós entramos no espectro de dizer que seja lá o que a pessoa acha que ela é, nós iremos fazer com ela uma perversidade. É como se chegasse uma pessoa aqui com anorexia. O que é uma pessoa com anorexia? Uma pessoa com anorexia é uma pessoa magríssima, mas que se auto-identifica como obesa. Se chegar uma pessoa magríssima, se auto-identificando como obesa, o tratamento para uma pessoa com anorexia, que é magríssima e se identifica como obesa, seria a lipoaspiração? Não, na verdade, fazer a lipoaspiração numa pessoa magríssima... Você comparar a anorexia com a identidade de gênero é totalmente perverso, na verdade. Isso é perversidade. Na sua opinião, mas está no mesmo espectro da auto-identificação. Não é, porque ninguém desde pequeno se manifesta anoréxico, entendeu? Você nunca vê uma criancinha de 3 anos pensando, eu sou muito gorda, deixa eu parar de comer. Então, tratar uma pessoa com anorexia fazendo uma lipoaspiração é a perversidade, porque embora ela se auto-identifique como obesa, obesa ela não é. Assim como tratar um homem como uma mulher é uma perversidade, porque não há nada que possa ser feito nele para que se torne uma mulher. A presença do cromossomo Y vai existir sempre. Certo, e uma pessoa o que é ângulo da bacia XZ, por exemplo, para você, o que ela é? Teve como... XXY, ela é o que para você? Quem deve educar são os pais, não a escola. É ele? É porque ele tá aqui, né? Você quer o... Eu sou o Jean, tenho 31 anos e sou supervisor de esporte técnico. Hoje a gente vive um cenário onde o país, no geral, acho que tem muitas falhas, né? E quando a gente fala de família, né? Fala sobre os pais, por exemplo, quando a gente fala de família tradicional brasileira, eu acho que o conceito se deturpou muito. Eu acredito nesse conceito. Eu tive uma família que é considerada nesse conceito tradicional e sou líder de uma hoje. Porém, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente fala que muita da família tradicional hoje são uma mãe solteira, né, que o pai abandona a criança de alguma forma, abandona a mãe, enfim, e, consequentemente, a mãe tem que trabalhar, tem que ter outras atividades que não seja ser a responsável pelo lar, como a gente espera numa família tradicional. Nesse sentido, quando a gente fala da escola, né, eu acho que nesse caso o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, seja em vários determinados pontos. O senhor, por exemplo, vem da região Nordeste, que é uma região onde tem muita, por exemplo, natalidade, né, de crianças. Mortalidade.
Não só mortalidade, mas Muita natalidade. nasce muito. Perdão, eu quis dizer gestantes, né, que são crianças, né, abaixo dos 14 anos. Eu acho que isso muito por conta da falta de educação que essas crianças têm. E hoje, em cenários de favelas, né, acontece muito isso. E muito por conta, às vezes, até porque a mãe, além de ter que trabalhar, ela está castigada por uma escala 6x1, por exemplo, né, que vai fazer ela ficar menos tempo com o filho dela, como antigamente era acostumado, quando a gente tinha esse conceito de família. Nesse sentido, eu acho que o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, desde tudo. Até porque, se eu não tenho uma pessoa, uma figura para ensinar essa criança o que é intimidade, o que é sexualidade, não digo ideologia de gênero, mas coisas básicas, né? Que uma pessoa não pode tocar em determinados lugares dela e assim por diante. Então eu acho que nesse caso o Estado ele tem que intervir. O que eu digo é que educar é exatamente isso que o senhor falou por último, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo. Isso depende da família. Nós não podemos terceirizar isso para o Estado, para a escola. Cabe à escola ensinar português, matemática, física, química, mas cada vez menos tem feito isso. Tem substituído o elemento conteudista por um elemento de doutrinação, aí sim, de moralidade, de dizer como deve agir, sobre o que é certo e o que é errado. A escola não deve fazer isso. Quem deve fazer é a família. Há respaldo, inclusive, constitucional para isso. O artigo 205 da Constituição da República diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então a família deve, a meu sentir, tomar conta dessa parte. O senhor mesmo diz que é líder da sua família, de uma família tradicional. Então cabe ao senhor e às pessoas que estão nessa posição, a meu sentir, como cabe a mim, educar os filhos, mostrar o que é certo, o que é errado, o que ele deve seguir, como ele deve se comportar. A questão da sexualidade deve ser uma educação que provenha do ambiente familiar, porque muitas vezes a escola tem pessoas que têm visões de mundo que são opostas às nossas. Então nós temos que saber que queremos que nossos filhos sejam educados naquela visão de mundo que nós temos. Ao terceirizarmos para a escola essa visão de mundo, nós estaremos correndo o risco dessas pessoas estarem sendo doutrinárias numa visão de mundo totalmente diferente. Deixa eu só dar um dado do que a escola tem feito hoje ao abandonar o conteudismo e querer doutrinar as pessoas. Se eu passar esse dado, eu posso comentar Comente rapidamente para dar tempo para nós dois falarmos, né? O senhor comentou sobre a doutrinação e, nesse sentido, eu acho que, falando de democracia, até a liberdade que o senhor prega como cristão, que o senhor comentou agora há pouco, a sociedade, no geral, escolhe seus representantes a partir de doutrinas, inclusive cristãs. E, nesse sentido, eu elegendo meus representantes e tendo lá do Estado, eu concordando ou não, mas tendo do Estado pessoas que criam essa cultura, aí seja de cristianismo, seja de qualquer outra doutrina, já a sociedade já não deu o recado de que ela quer que aquilo seja passado dentro de uma escola, por exemplo, ou na criação do conteúdo escolar? Na teoria eu concordo com o senhor. Eu concordo com o pluralismo educacional como uma expressão educacional do pluralismo político que está no inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 1º, no inciso 5º, fala que é um dos fundamentos da República o pluralismo político, cuja expressão educacional é pluralismo educacional. O que é isso? Que tenha uma educação cristã, que ore de manhã, que seja devocional, mas não impede que tenha uma escola islâmica, uma escola ateísta, uma escola satânica, uma escola seja lá o que for. Ter toda essa gama de liberdade. Só que na prática isso não acontece. O MEC ele tem uma só visão de mundo e é uma visão comunista, sim, do ponto de vista ideológico. E não só isso, o MEC é um monstro. Dos 600 a 700 mil servidores públicos civis da União, dos servidores da União, tirando os militares, que tem em torno de 650 mil, eu devo lhe dizer que mais da metade é do MEC. Mais da metade é do MEC. Eu sou Vertu, tenho 19 anos e sou estudante de gestão pública. Professor, eu devo dizer, se o senhor não é querendo, mas de todos aqui, foi quem tirou a máscara com mais estilo. Vocês viram? Muito obrigado. Nossa, aí. Bom, vamos lá pro tema, né? Queria que o senhor discorresse
sobre esse seu ponto? Quem deve educação? Os pais? É, por quê? Porque o conteúdo que diz respeito à formação do ser humano, que diz respeito à construção de quem a pessoa é, deve ser dada para a família. A família que tem uma visão de mundo específica. Quando a família entende que a escola deve educar e não apenas ensinar, está terceirizando algo que lhe cabia. O que seria essa visão de mundo que o senhor está dizendo? Cristianismo, islamismo, satanismo, qualquer visão de mundo. O pai é responsável pela sua família. Então, essa visão de mundo que deve ser ensinada aos filhos. O senhor acha que os pais, então, deveriam doutrinar os filhos? Deveria ensinar o caminho certo, tem uma obrigação O que é o caminho certo? Por que a criança, quando cresce, para mim, o caminho com as certo, experiências próprias, não podem decidir? Para mim, o caminho certo é o cristianismo. Agora, eu lhe digo uma coisa. Se quer ter liberdade, ensine o cristianismo. Porque é só no cristianismo que, de fato, há a verdadeira tolerância. E se o seu filho não concordar com isso? Você vai obrigar ele a ser cristão? No cristianismo, não tem como você obrigar ninguém a ser cristão. No cristianismo, o cristianismo propõe... Tudo bem? O cristianismo propõe um convencimento pessoal, a entrega individual e pessoal de sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem dera fosse assim na prática, né? É na prática. Não é na prática porque a gente tem o cristianismo. Pessoas são transformadas. Eu tenho aqui amigos aqui que saíram da Cracolândia, estão aqui em São Paulo com a vida estabelecida, sua família, seu carro, seu trabalho. Isso é o cotidiano das igrejas cristãs. E se eu te falar que eu sou ateu? Você me viria de outra forma. De maneira, as pessoas tratam as pessoas de outra forma, de acordo com as fés delas. Não me diga isso, que eu vou ver de outra forma. Não me diga isso. Eu tenho amigos ateus. Agora, eu acho que o melhor para a sua vida... Desculpe, tudo bem? Tudo ótimo. Sim, mas eu acho, se você me perguntar, que o melhor para a sua vida não é o ateísmo, mas eu respeito a sua opção. O fato de eu aceitar você ser da forma que você é, não quer dizer que eu deva entender que você está correto. Mas você não tem que entender nada. A vida é minha. Você tem a sua vida, você tem um entendimento sobre a sua vida. Então, que é o seu direito, assim como eu tenho o direito de ter um entendimento sobre a minha vida. O Senhor disse que eu iria tratá-lo de uma forma específica. Não só você, os cristãos. Então o Senhor que está dizendo como eu devo me comportar. Não estou dizendo, eu estou dizendo como os cristãos se comportam. Você referiu a mim dizendo como eu deveria me comportar, eu estou dizendo que eu não me comporto assim. Estou lhe perguntando. Isso não tem muito a ver com o tema, mas o senhor pode ficar tranquilo, que eu não tenho absolutamente nada contra o senhor. Mas a tolerância, deixe-me dizer, não tem a ver com dizer que todo mundo está correto. Tolerância tem a ver com dizer que o direito que eu tenho de levar minha vida da forma que eu quiser, o senhor tem de levar a sua vida da forma que o senhor quiser. Obrigado, viu?